Então, vamos lá, 111, para a revisão geral dos módulos 1, 2 e 3, né? Sistema digestório, sistema circulatório e sistema respiratório. Então, vocês vão fazer a avaliação logo após vocês assistirem o vídeo, né? E aí fica legal porque fica bem fresquinho na cabeça, não vai esquecer muita coisa, a avaliação vai ser simples. E aí, assistiu o vídeo, terminou, faz a avaliação. Lembre que a avaliação ela tem horário para começar e horário para terminar, então prestem atenção nesses horários. Então vamos lá. Para o próximo slide. Começando o módulo 1, vocês lembram que a gente trabalhou a partir da retroalimentação, que é o feedback, né? E a gente tinha o feedback positivo e o feedback negativo, né? O feedback positivo é aquele em que ocorre uma mudança no sistema, né? Por exemplo, uma hemorragia, né? A pressão arterial ela sobe, então o fluxo de sangue aumenta, o bombeamento do coração aumenta, não existe nenhum processo que pare essa hemorragia, e aí os processos eles vão acontecendo e vão aumentando no sistema, ele não tem alguma coisa que freie isso, né? E aí, por exemplo, numa quantidade de sangue muito grande, numa hemorragia, isso vai evoluindo até que o indivíduo morre. Então, isso é o que a gente chama de feedback positivo. Já o negativo, apesar de ter o nome negativo, né? Mas a pressão, por exemplo, numa pressão arterial que está elevada, existem estímulos, né? Que vão fazer com que essa pressão ela diminua. Então, estimula e vai ter alguma coisa que vai para baixar, por exemplo, a pressão. Então, esse feedback negativo ele é para manter a homeostase do sistema. Então, vai ter uma alteração e vai ter uma resposta, né? E aí, para diminuir, se tiver, por exemplo, açúcar no sangue, está muito alto, vem o sistema e abaixa esse açúcar. Então, é o que a gente chama de feedback negativo, tá? Então, não vão confundir aí. Continuando, falando um pouco da nutrição. Então, a gente tem os nutrientes, né? A nutrição dentro da digestão são os alimentos que são todos utilizados para a produção de energia para o corpo. Então, a gente vai ter nutrientes que são energéticos, né? O carboidrato, por exemplo, uma substância energética. A própria gordura, ela pode fornecer energia, né? A gente tem os elementos que são plásticos para construção de célula e tudo mais, que são as proteínas, principalmente, junto com os construtores, né? Que vão construir célula, tecidos. As proteínas são muito responsáveis por isso, construir essas substâncias, e os reguladores, que no caso são as vitaminas, né? As vitaminas elas não agem, elas precisam de pouca quantidade no corpo e elas vão agindo ali, regulando uma pressão, regulando um sistema para que ele funcione direitinho, tá? Em relação aos tipos de nutrição, a gente vai ter a nutrição do tipo autotrófica ou autótrofa, né, que são os animais que não precisam ir atrás do seu alimento, eles mesmos promovem a sua nutrição. Por exemplo, as plantas utilizam a luz do sol, fazem fotossíntese, algumas bactérias fazem a quimiossíntese, né, e aí eles não precisam ir atrás do alimento, eles produzem seu próprio alimento, sua própria glicose. Tem os animais heterotróficos, né? Os animais heterotróficos, eles não produzem seu próprio alimento, eles precisam ir atrás para conseguir energia. E tem aqueles que a gente chama de mixotróficos, que eles têm tanto a forma de nutrição autotrófica quanto a heterotrófica, né? São animais que são mix, por isso que é mix, né? Que é a junção dos dois aí. A digestão, né? O que é a digestão? Então, a gente começando a falar da digestão primeiro dos animais invertebrados, e depois a gente vai pegar a digestão humana, né? Então, fala um pouquinho dos invertebrados, depois dos vertebrados, e aí passa para a digestão humana.
Então, a digestão ela é um processo que quebra as moléculas para tirar o alimento. Então, a gente comeu um pão, um macarrão, a gente vai quebrar essas moléculas, elas são muito grandes, para poder tirar dali a glicose, a proteína. Então, esse precisa ser quebrado para poder absorver, né? Então, a gente faz isso através da digestão. Então, a gente vai ter a digestão intracelular, que ocorre dentro das células, né? Por exemplo, um protozoário, uma alga unicelular, né? Um porífero, né? Eles fazem digestão dentro da célula, eles não têm um espaço fora do corpo ou dentro do corpo ou algum órgão especializado na digestão. Não, eles têm células, uma célula só ou uma célula especializada na digestão, e aí essa digestão vai ocorrer dentro da célula. A gente vai ter animais que fazem a digestão extracorpórea, então fora do corpo, né? Por exemplo, os fungos, alguns artrópodes, né? Os aracnídeos. Então, eles lançam substâncias que são ricas em enzimas, aquela substância é digerida e depois ela é absorvida. Então, a digestão ocorre fora do corpo, extracorpórea, né? A gente vai ter a digestão que a gente diz que é a extracelular, né? Que ela ocorre dentro do corpo, mas fora da célula, tá? Então, por exemplo, uma hidra, né? A hidra tem um espaço dentro aqui que ela vai ocorrer a digestão. Então, ela pode ser dentro da célula, intracelular, mas também pode ser fora, no espaço que ela tem aqui disponível para fazer a digestão, né? Então, a gente vai ter aí esses tipos de digestão. Tá? Então, só para vocês terem uma visão geral dessa digestão comparada, quando a gente fala de digestão comparada, é a digestão dos outros animais, não dos humanos, né? Então, a gente vai ter, basicamente, o que é importante vocês saberem, das aves, né? A ave tem a questão do papo e da moela, né? Mas a gente vai ter a função bem parecida, né? Por exemplo, as aves e os ruminantes, eles têm algumas diferenças em relação ao estômago, por exemplo, os ruminantes têm a questão dos 4 estômagos, que a comida, o alimento ele entra no estômago e aí sofre a ação dos protozoários que estão ali, aí volta para a boca, depois vai pro barrete, aí de volta. Então ele tem essas diferenças, mas basicamente são funções iguais em relação ao intestino, ao estômago, né? Mas eles vão ter umas diferencinhas aí em relação a, a, a como vai digerir os alimentos, né? Porque, por exemplo, os ruminantes, eles são, a alimentação deles é rica em vegetais. Então, eles precisam de muitos protozoários que ajudam eles a digerir essa celulose, por exemplo. Então, eles têm essa diferença em relação ao estômago, tá? Mas a digestão, no geral, ela é basicamente igual. Então, só um resuminho aqui para a gente passar para o próximo módulo, né? Coloquei aqui esse mapa mental para vocês terem uma visão geral, assim, e entender um pouco do sistema. Então, por exemplo, o sistema digestório, quando a gente fala de função básica dele, é pegar uma molécula grande e transformar numa molécula menor para absorver, né? Se a molécula estiver muito grande, a gente não consegue absorver, ela precisa ser quebrada e aí sim o organismo absorve. Então, a gente tem a ingestão, que são as etapas, né? A ingestão, a digestão, a absorção e a egestão. A egestão é a eliminação dos resíduos, né? Então, você ingere o alimento, ele vai ser digerido, né? Passa pelo estômago, passa aqui pela boca, o esôfago, chega no estômago, faz a digestão. Então, esses processos aí, eles iniciam na boca e terminam no ânus. Então, na boca a gente tem a parte da mastigação, né? Então a gente tem o que a gente chama de digestão mecânica, ou seja, é mecânico porque são os dentes, não vai ter nenhuma enzima, então não tem química envolvida, vai ser mecânica, é o dente cortando o alimento, triturando, quebrando em processos menores para que facilite a ação das enzimas. Então na boca já começa a ação de uma primeira enzima que é a amilase, né? Que ela vai digerir o amido. Então, por exemplo, quando você come um pão, um macarrão, a digestão do amido ela já vai iniciar na boca, né? E na boca esse pH é neutro, né? Então passa da boca
aqui, ó. E depois vai para a faringe. Na faringe, né, ela é uma parte que faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. E tem aquela parte da epiglote, né, que é aquela membrana cartilaginosa que fecha, quando você vai comer, ela fecha para que não passe para o sistema respiratório. Então, ela fica ali coordenando, digamos assim, a passagem do alimento e do ar, né, para que a gente não engasgue, porque quando se passa da epiglote e vai para a laringe, é o que acontece quando a gente engasga, né, que é aquele movimento que a gente faz para tirar o alimento quando ela passa para a faringe, né? Então é bem nessa parte aqui que pode não funcionar direitinho e acaba passando para a faringe, para a laringe. A gente tem o esôfago, né? O esôfago ele é um tubo com um músculo super forte, né? Que ele vai fazer os movimentos para levar o bolo alimentar para o estômago, né? E esse movimento ele é tão forte que se você comer de cabeça para baixo, você continua passando o alimento para o estômago. É por isso que quando a gente vai comer um chiclete, se ele chegar lá no finzinho da garganta, você não consegue fazer ele voltar, porque o movimento peristáltico é para levar tudo para o estômago. Né? Aí quando a comida chega no estômago, o bolo alimentar, a gente tem ação principalmente do ácido clorídrico, né? E aí ele vai digerir proteína, quando chega no ácido, né, no estômago vai digerir proteína, a gente tem o suco gástrico, né? E é nessa região que pode acontecer, por exemplo, a proliferação de bactérias que podem causar gastrite, né? E, são problemas aí que acontecem no estômago. Tá? Do estômago passa para o intestino delgado, né? A gente tem uma série de hormônios, a gente não vai falar de cada um, porque não é interessante. O que vocês têm que saber? Que a maior parte da absorção dos alimentos ela vai acontecer no intestino delgado. Então, vai ter uma série ali de enzimas que são liberadas, né? E que vão ali dissolver as proteínas, dissolver gordura, né? Por exemplo, o fígado, né? Ele produz a bile, né? Que ela vai fazer com que a enzima possa agir na gordura que é absorvida. Você sabe que gordura não mistura com água. E as enzimas são dissolvidas em água. Então, como é que vai agir a enzima se a gordura não se mistura com a água? Então, o que é que precisa? Usar a bile, que ela vai soltar a gordura, ela vai emulsificar a gordura, como se fosse um detergente. E aí a gordura se mistura com a água e a enzima consegue agir. Então, assim a gente consegue absorver, né? Então, no intestino delgado, a gente absorve a maior parte dos nutrientes, né? Ele tem duas porções, que é o duodeno e o jejum ilho, né? Mas nos dois é que acontece a absorção dos nutrientes. No intestino grosso, que é a parte praticamente final do tubo digestório, a gente vai ter principalmente reabsorção de água, né? E ali no finalzinho, que é no reto, a gente vai ter armazenamento de fezes, né? E aí essas fezes, quando elas vão se acumulando ali no reto, até que ocorre um sinal para que elas sejam eliminadas, né? Então ali a maioria das fezes a gente sabe que elas são formadas por bactérias, né? Aquela cor escura das fezes é em relação à bile, a bile solta um, uma substância que faz com que as fezes sejam escurecidas, então ela é escura por conta da bile também. É uma curiosidade aí